O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Leite, ácaros, pelos de animais, picadas de insetos, pólen de flores, medicamentos, cosméticos. Um processo alérgico é desencadeado em situações rotineiras e pode causar problemas graves. Falta de ar, tosse, coceiras, diarreias são algumas das consequências para quem sofre com alergias. O primeiro desafio destes pacientes é descobrir o que causa o problema. Depois do diagnóstico, vem o tratamento. Eu tenho tratamentos ótimos para alergia, mas o que a gente quer é saber, existe alguma forma de eu intervir precocemente na vida e talvez proteger essa criança do aparecimento de alergias? O Ciência apresenta hoje uma pesquisa que quer mudar esta realidade e combater a alergia ainda nos primeiros meses de vida. O segredo seria este pó, um suplemento alimentar. É sobre esta investigação que o Ciência fala hoje. Vem com a gente! Desde a infância, Renata aprendeu a conviver com as restrições. Nada de bichos de pelúcia no quarto, nem de mexer em lugares empoeirados. Com o passar do tempo, a alergia se tornou uma companhia constante. Eu tenho alergia a pó, eu tenho alergia a vários tipos de maquiagem, também produtos de limpeza, detergente, essas coisas. Eu tenho alergia a cachorro, muitas vezes coisas guardadas, então bichinho de pelúcia e tudo mais. Renata sofre de alergias na pele e de rinite. Usar bijuterias e cosméticos comuns são problemas para a estudante. Geralmente os olhos começam a coçar, eu começo a espirrar, a tossir, e daí a pele também já começa a ficar mais vermelhinha e dá uma vermelhidão, então começa a coçar, é tudo junto. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, 30% da população sofre com alergias. As crianças são 20% deste total. De 5 a 8% delas têm alergias alimentares. Uma das mais frequentes é a proteína do leite. As alergias respiratórias também são comuns. A asma, por exemplo, atinge de 10 a 25% da população brasileira. Causa internamentos e até mortes. Então nada mais é uma reação anormal perante contato com coisas que a gente normalmente enfrenta no dia a dia. Então é o pó da casa, é o pelo do animal, é o pólen que está no ar, são coisas que não afetam a maioria das pessoas, mas essas coisas podem afetar aqueles que têm uma carga genética para isso. Existem alergias respiratórias, alimentares, cutâneas e gastrointestinais. E o que tem preocupado os profissionais da saúde é que o número de pessoas alérgicas no mundo tem aumentado. E essas doenças estão se tornando cada vez mais frequentes na comunidade. E não é restrito à nossa comunidade, mas isso se observa globalmente. As alergias diminuem a qualidade de vida dos pacientes. A alergia, ela vem crescendo, a prevalência da alergia vem crescendo significativamente nos últimos anos. E nós optamos por essa área porque já em adultos e principalmente nas crianças, elas diminuem a qualidade de vida, essas manifestações alérgicas diminuem a qualidade de vida e fica bem inconveniente. Então, a prevenção já na infância é essencial. Há décadas, cientistas do mundo todo se dedicam a pesquisar as alergias. Foi assim que surgiu o Estudo Internacional de Doenças Alérgicas na Infância, que usa o mesmo método científico para investigar as alergias em vários países. O professor Nelson participa deste monitoramento há 24 anos. Então, nós temos um segmento hoje de cerca de 24 anos em que nós temos monitorado a prevalência das doenças alérgicas. Esse estudo já foi
dissertação de mestrado, já foi tese de doutorado, e que isso faz parte de uma linha de pesquisa nossa. Lógico que sempre junto com outras instituições de ensino no Brasil e no mundo. É com base neste monitoramento que os cientistas conseguem afirmar quais alergias são mais comuns em cada região. E nós podemos dizer que a prevalência das doenças alérgicas, especialmente a rinite alérgica, tem aumentado aqui na nossa comunidade. A asma estabilizou e a alergia de pele também aumentou ao longo dos anos. Então, com isso, nós temos uma visão bem clara do que a gente deve focar nas nossas pesquisas. O que fazer para mudar esse número? Então, são milhões de asmáticos no Brasil. 25% da população em Curitiba tem rinite alérgica, 1/4 de cada 4, uma tem rinite alérgica. Então, o que eu posso fazer como pesquisador para estudar alguma forma de interferir nessa cadeia natural que é o surgimento das doenças alérgicas durante a vida? É conhecendo as doenças alérgicas de cada população que a ciência começa a pensar formas de prevenir o problema. Como estudar? Fazendo análise de anticorpos específicos a estas substâncias que os alérgenos desenvolvem quando eles estão, então, sensibilizados. Por isso, nós fizemos a determinação desses anticorpos no sangue. A ciência sabe que a herança genética é determinante na alergia. Por isso, muitos pesquisadores investigam formas de prevenir o aparecimento de manifestações alérgicas em bebês e em crianças. E uma das alternativas estudadas é a suplementação alimentar. Então a ideia é o seguinte: se eu, no desmame, ou quando a mãe não pode amamentar por questões médicas ou por questões sociais, e tem que optar por uma fórmula ou pelo próprio leite de vaca que substitui daí, a gente suplementando com esse fruto oligosacarídeo numa concentração semelhante à do leite materno, ou seja, simulando a concentração no leite materno, a gente induziria o mesmo tipo de flora intestinal. Então essa era a ideia. E com isso a gente poderia diminuir, talvez, a prevalência das doenças alérgicas. Cientistas italianos usaram fruto-oligosacarídeos, o FOS, como suplemento alimentar para prevenir alergia em bebês de até 1 ano, e os resultados foram satisfatórios. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná decidiram investigar o uso do FOS mais a fundo, e é sobre esta pesquisa que vamos falar no próximo bloco. O fruto oligosacarídeo é um açúcar complexo, retirado das plantas. É comercializado como suplemento nutricional. O composto FOS tem propriedades prebióticas, que são muito importantes para estimular a imunidade do organismo. Prebióticos são suplementos alimentares, é um alimento que não é digerido. Então ele chega no trato gastrointestinal e ele acaba promovendo a atividade dos probióticos e também estimula a imunidade da microbiota intestinal. Ele serve de substrato para as bactérias que nós temos no intestino. Então a gente fica imaginando bactéria sempre é do mal. Não. Existe um grupo de bactérias que é do bem. E essas bactérias nós temos no intestino. E dependendo do que nós nos alimentamos, nós vamos ter uma flora bacteriana melhor ou pior. E isso está bem estabelecido, que essa flora bacteriana intestinal, que é a microbiota intestinal, vai determinar o aparecimento de doenças ao longo da vida. Por quê?
porque é a primeira barreira do sistema imunológico que nós temos, natural. Ela é natural e ela serve modula a nossa resposta imunológica. Nisso, ele acaba potencializando a prevenção de algumas doenças imunoalérgicas, como a dermatite atópica, a asma. Cientistas italianos decidiram estudar o uso do FOS na suplementação alimentar de bebês com mães alérgicas. E o diferencial da pesquisa, já existem pesquisas utilizando prebióticos, principalmente na Itália, foi feita, que a gente se baseou, de Moro, que eles utilizaram mais dados clínicos. Os pesquisadores brasileiros decidiram aprofundar a investigação usando exames de sangue. Nosso diferencial é que nós utilizamos os exames de sangue, fazendo a coleta dos exames de sangue e as IgEs. A primeira etapa da pesquisa foi selecionar um grupo de grávidas alérgicas. No total, 115 mulheres e seus bebês foram acompanhados. A minha hipótese inicial é que, se utilizássemos frutoligosacarídeos, o FOS, que era o mais fácil de conseguir na época no mercado para a gente utilizar, nós poderíamos reduzir as manifestações alérgicas em crianças e ao longo da vida delas. O sangue do cordão umbilical das voluntárias era coletado no parto. E era necessária uma amostra do sangue da mãe, já pouco antes do parto. Era necessária uma amostra do cordão umbilical, que representa o sangue da criança quando nasce, para a gente mostrar que nasceu não tem alergia. Mas daí no primeiro ano de vida, surgem as alergias e inicialmente as sensibilizações. Então, com 1 ano de idade, nós repetimos o exame de sangue nas crianças. Depois, as mulheres eram atendidas em um ambulatório na cidade de Guarapuava, região centro-sul do Paraná. A pesquisadora entregava para elas sachês como esses. Em alguns casos, era o FOS, o suplemento alimentar que poderia ajudar no combate às alergias. Em outros, era um placebo, a maltodextrina. A princípio, recebíamos as mães num ambulatório, fazíamos o questionário com elas. Nesse questionário, não só o questionário de alergia, mas também levantamos outros dados para que ficassem ali registrados. E nós entregávamos sachês de frutoligosacarídeo, que, na verdade, dentro do sachê ele não estava identificado se era maltodextrina ou frutoligosacarídeo, mas era um pozinho como um açúcar. O estudo era duplo cego. Isso quer dizer que nem a pesquisadora, nem as voluntárias sabiam se estavam recebendo o FOS ou o placebo. Nós utilizamos um método chamado duplo cego. Escolhemos um método padrão ouro para publicações, para ser mais fácil no futuras publicações e para que a pesquisa também fosse mais confiável. Então, duplo cego é uma pesquisa experimental, então nós suplementamos filhos de mães alérgicas, nós utilizamos questionários, utilizamos exames de sangue e nessa suplementação nós dividimos em 2 grupos, que é o grupo que recebeu o frutoligosacarídeo, que é o FOS, e o placebo, que é a maltodextrina. E nem as pessoas e nem o pesquisador, no caso eu, sabiam o que estavam recebendo. E também, além disso, desse método, a gente fez uma corte de acompanhamento com essas crianças, que a gente tem não só até 1 ano de idade, até hoje, isso que é o interessante, que a gente pode até coletar mais dados no futuro, se for necessário. As mães eram orientadas a usar o conteúdo dos sachês na comida dos bebês somente quando eles não fossem mais exclusivamente amamentados no peito. Então, depois que eles terminavam o aleitamento materno exclusivo, nós não interferíamos no aleitamento materno exclusivo. Então, quando a mãe realmente acabasse e fosse introduzir novos alimentos para a criança, ela poderia começar a usar esse frutoligosacarídeo ou o placebo,
como um açúcar na frutinha, ou no suco, ou mesmo no mamá dele, no leite dele. Em nenhum momento interferiu, e mais ainda, partindo de da nossa atuação e da Priscila como nutricionista, a gente tinha obrigatoriamente que estimular o aleitamento materno. O aleitamento materno é a alimentação natural que deve ser proporcionada a todas as crianças quando nascem. Então, nós não interferimos, pelo contrário, as mães foram estimuladas. Quanto mais tempo você amamentar, melhor. Mas é que as condições hoje proporcionam daí esses desvios. Olha, eu não posso mais amamentar, eu tenho que voltar a trabalhar, ou não tenho condições de amamentar por condições clínicas, ou alguma coisa aconteceu que eu tenho que deixar de amamentar. Então, aí é que se introduzia esse fruto oligosacarídeo na dieta das crianças. É um pó que se mistura ao leite, uma coisa simples, é uma vez por dia, ou seja, numa das mamadas é que você vai colocar esse açúcar, que não tem nada a ver com açúcar de cana, por favor. Os bebês eram acompanhados pela pesquisadora mensalmente. Em muitos casos, as crianças eram visitadas pela cientista em casa. Chegou uma fase da pesquisa que as mães não podiam ir em algum momento no ambulatório. Nisso, nós optamos por ir na casa das mães. Isso dificultou um pouco a pesquisa, mas pegamos alguns voluntários que quiseram ajudar e nós fomos então nas casas da mãe, que não eram só na cidade, eram também no interior, então ficavam de difícil acesso, mas nós fomos na casa e nisso ficou mais difícil, mais custoso, mas acabamos levantando outros dados. E essa corte ficou até um pouquinho melhor, porque o contato com a mãe ficou maior, a nossa intimidade com a mãe ficou maior e com a criança, e coletamos os dados também de residência. A gente conseguiu ver como eram essas residências. Além do acompanhamento clínico, as crianças também faziam exames de sangue e as mães respondiam a questionários sobre as manifestações alérgicas dos filhos. O questionário, basicamente sobre alergia, ele analisa, através de algumas respostas das mães, se tem asma, chiado, se tem lacrimejamento dos olhos, se tem coceira em dobras, né, na pele, que a gente faz o diagnóstico normalmente de asma e dermatite atópica através dele. Os exames de sangue, eles são mais sensíveis. E nós fizemos a IgE total e 6 IgEs específicas para leite, ácaro, clara de ovo, cão, gato e gramínea. A Priscila passou um ano acompanhando o desenvolvimento dos bebês pesquisados. A análise dos dados revelou que as crianças que receberam o frutoligosacarídeo como suplemento apresentaram menos manifestações alérgicas do que aquelas que receberam o placebo. Nós estamos finalizando, nós fizemos uma estatística inicial, agora a gente está finalizando com uma estatística mais precisa, porque são muitos dados, nós conseguimos coletar muitos dados. E o que está se demonstrando nessa finalização é que realmente, para nossa felicidade, o uso de frutoligosacarídeo pode sim diminuir as manifestações alérgicas em crianças até 1 ano de idade, principalmente com relação a alergias ao leite e ácaro. Eu posso dizer que nós temos hoje informação de que a incidência de alergia ao leite de vaca ou de sensibilização à proteína ao leite de vaca é em torno de 7% na população de Guarapuava, e isso eu posso afirmar que é talvez a primeira informação que a gente tem no Brasil sobre a incidência de alergia à proteína do leite de vaca. Embora a amostra seja pequena, mas ela já está mostrando que nós conseguimos alguma coisa. E é esse o caminho que a gente tem que trilhar. O suplemento alimentar também foi eficaz ao reduzir outras manifestações alérgicas. Para cão, gato, gramínea e clara de ovo, ela não é significativa, mas nos valores absolutos dos dados da planilha, eles foram reduzidos também. Só não
de forma significativa que a gente possa extrapolar para as conclusões. Os resultados são importantes porque são baseados também em exames de sangue, ou seja, a avaliação sobre as alergias não está baseada apenas em aspectos clínicos e muitas vezes subjetivos. A gente tirou um pouquinho a subjetividade da pesquisa, introduziu um exame que dava um pouco mais de peso e mais rigor científico no que foi feito. É realmente uma pesquisa que é original, embora a ideia já de alguns pesquisadores de que nós podemos, talvez, mudando a microbiota intestinal, mudar essa prevalência, isso já tem estudos em animais, e a gente precisava estender um pouquinho mais na nossa população. A pesquisa recebeu o primeiro lugar no prêmio Ciência nos Primeiros 1000 Dias, da Danone. Nós conseguimos fazer um resumo com uma estatística básica, uma estatística prévia já desses dados, e enviamos, então, para esse prêmio, nos inscrevemos no Prêmio Ciência nos Primeiros 1000 Dias de Vida, da Danone. E, para nossa surpresa, para nossa felicidade, e claro que a ideia é muito boa e inédita, nós ganhamos já o primeiro lugar na categoria clínica. A princípio, nas inscrições, as instruções falavam que nós tínhamos que nos inscrever, os 10 primeiros selecionados iam apresentar o trabalho e seria selecionado um em cada categoria, então o primeiro lugar. Mas nós pulamos essa etapa e já ganhamos o primeiro lugar em categoria clínica. Resultado do rigor científico da pesquisa. Então, nós temos um ano de segmento, um trabalho feito com todo o rigor científico, é uma coorte de nascimento, que as crianças foram acompanhadas. Então, isso aí já dá um certo peso para esse trabalho que a Priscila realizou. E tenho certeza que será publicado em revistas de alto impacto e vai ter impacto, porque nós vamos ter que explicar como que, dando este suplemento alimentar, com 1 ano de idade, as crianças que vêm de mães alérgicas e que receberam o suplemento tiveram menos alergia que as crianças que seguiram sem essa suplementação do FOS. Os pesquisadores ressaltam que a investigação não recebeu patrocínios privados. Nós não permitimos que a indústria patrocinasse esse tipo de observação, porque daí poderia ter um viés. Quando eu estou falando isso com ênfase, como ela também falou com propriedade, com ênfase, eu teria que ficar atrás do muro, né, dizendo, mas foi a tal companhia que pagou, e não foi. De maneira que a gente pode dizer que os dados têm uma certa credibilidade, em razão de a gente não ter o patrocínio da indústria para fazer a pesquisa. O maior prêmio para os pesquisadores é saber que ajudam a mudar a história de crianças e reduzir a chance de que elas apresentem manifestações alérgicas ao longo da vida. Quem se basear nessa pesquisa e nas outras que a gente também se baseou, vai poder pegar os resultados que a gente já conseguiu, aprofundar através de outros protocolos, outros métodos de pesquisa, para que chegue em resultados mais precisos no que a gente ainda não conseguiu. E isso vai ser bem estimulante na população e também na sociedade científica. Eu acho que os nossos resultados vão ser bem estimulantes, no sentido de continuar pesquisando nessa área e nesse assunto. Ninguém faz pesquisa por pesquisar. Eu quero devolver, de certa maneira, com uma proposta objetiva. Olha, eu tenho como diminuir isso. Significa muito? Sim. Qualidade de vida, impacto em saúde pública, gastos, utilização de recursos para tratamento de doenças alérgicas, crianças que vivem consultando médicos e que têm que estar usando medicação que nem sempre é uma medicação barata.
né? Então, a gente poderia dizer, olha, vai ter impacto na saúde pública? Evidentemente que vai. Para essas famílias, evidentemente que haverá impacto, o benefício é demonstrável e a gente vai, talvez até dizer, olha, a qualidade de vida, e baseado, se eu colocar só esse aspecto da alergia à proteína do leite de vaca, que hoje é um problema seríssimo para nós, e que está aumentando de uma maneira geométrica, porque eu estou há 40 anos na prática e eu não via com a frequência que eu vejo hoje crianças com menos de 1 ano tendo reações anafiláticas graves quando são alimentadas com fórmulas. De maneira que eu acho que a gente está trilhando um caminho que vai trazer algum resultado positivo. E para a ciência, a investigação realizada na Universidade Federal do Paraná deixa a porta aberta para futuras pesquisas que podem mudar a vida dos alérgicos. Então, nós temos o segmento das crianças até 1 ano de idade. E a proposta agora é voltar a analisar essas crianças com 3 anos, talvez com 5 anos, dentro do possível. E isso, com certeza, servirá de base para novas pesquisas, novas teses, né? Isso é uma questão que a Priscila vai estar envolvida, mas outras pessoas podem continuar essa avaliação que ela fez, porque talvez com 3 anos, ou com 5, ou com 10, o resultado não seja tão bom quanto foi com 1 ano. Então, para a gente ter realmente uma certeza, ou uma validação melhor desses resultados, o tempo de acompanhamento vai ser importante. Então, com isso, já temos a ideia de continuar analisando esse grupo de crianças para saber se a gente tem realmente alguma coisa consistente na mão.